Olha só, a gente vive num mundo que é praticamente todo digital, né? Nossas vidas, nosso trabalho, nossas memórias, tá tudo lá. Mas é curioso pensar que, no fundo, tudo isso depende de máquinas de verdade, que ficam em prédios de verdade. E essas coisas precisam ser protegidas, não só com senhas e criptografia, mas com paredes, trancas, tudo isso. Já parou para pensar num susto? Imagina só, um dia, do nada, seu serviço de e-mail some. As fotos que estavam na nuvem evaporam. Aquela série que estava no meio, a plataforma inteira fora do ar, para sempre. A pergunta é, o que de verdade impede que todo esse nosso mundo digital simplesmente desapareça? Então, essa é a grande questão. A verdade é que a internet muito raramente quebra por completo. E por quê? Porque ela já foi projetada esperando que as coisas deem errado. O grande segredo é nunca depender de uma única coisa. E para isso existe um conceito que é a base de tudo. E esse conceito se chama redundância. Pode parecer uma palavra complicada, mas a ideia é a coisa mais simples do mundo. É sempre ter um plano B. Ou um plano C, D. É a mágica por trás de tudo. A ideia de ter uma cópia de segurança para tudo que é importante. É a primeira grande muralha da nossa fortaleza digital. E olha que legal como isso funciona na prática. Pensa que as redes são como estradas. Normalmente, os dados estão viajando tranquilamente pela estrada principal, a rede A. Mas aí acontece um acidente, um congestionamento, a rede A cai. E agora? O sistema, que é muito esperto, automaticamente desvia todo o tráfego para uma estrada alternativa, a rede B. O resultado, a gente nem percebe. A conexão continua de pé. Beleza, então a gente já entendeu que as estradas da internet têm um plano B. Mas e os destinos? Tipo, os servidores onde tudo fica armazenado? Vamos ver agora como essa filosofia de duplicar as coisas se aplica em outros níveis. É aqui que entra o chamado balanceamento de carga. Em vez de ter um único super servidor tentando fazer tudo sozinha, as empresas usam um time de servidores trabalhando em equipe. E tem um chefe, o controlador, que fica distribuindo as tarefas. Se um dos servidores fica sobrecarregado ou simplesmente para de funcionar, o chefe percebe na hora e para de mandar trabalho para ele, redistribuindo para os outros. Para nós, do lado de cá, nada muda. Certo, então já protegemos a rede, já protegemos os servidores, mas e os dados? Os arquivos mesmo, que estão lá fisicamente guardados nos discos rígidos. Como a gente garante que eles não vão sumir? Bom, para isso, existe uma tecnologia com um nome bem conhecido: RAID. RAID é basicamente uma forma de juntar vários discos rígidos e fazê-los trabalharem como se fossem um só. E existem vários sabores de RAID. O RAID 0, por exemplo, é todo focado em velocidade, mas é super arriscado. Se um disco falhar, já era. O RAID 1 é o paranoico da segurança. Ele faz um espelho exato dos dados em outro disco. O problema? Você só usa metade do espaço. E o RAID 5 tenta achar um meio termo aí. E isso nos leva ao que muitos consideram a melhor solução, o RAID 10. Ele é um híbrido. Ele pega a segurança do RAID 1 de espelhar tudo e junta com a velocidade do RAID 0 de dividir os dados entre os discos. O resultado? Uma solução extremamente rápida e segura. É o tipo de coisa que se usa quando a operação é crítica e não pode falhar. Claro, é a opção mais cara. Agora vamos pensar maior. De que adianta ter os discos mais seguros do mundo se o prédio inteiro pegar fogo ou for atingido por um terremoto? Pois é por isso que existe a redundância geográfica. A ideia é espalhar cópias dos dados pelo mundo em data centers que ficam em outras cidades, outros países, às vezes até em outros continentes. Ah, mas manter essas cópias tão distantes, sempre atualizadas, é um desafio. Existem duas formas principais de fazer isso. A replicação síncrona é em tempo real. Pensa numa transação bancária. Ela só é confirmada depois que a cópia de segurança também foi salva. É instantâneo. Já a replicação assíncrona acontece de tempos em tempos. Tem um pequeno atraso, mas para backups que estão do outro lado do planeta, onde a latência da internet é um fator, ela é a solução perfeita. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A gente vê um banco de dados principal em Nova York. Para um backup ali pertinho, ele usa a replicação síncrona, que é super rápida. Ao mesmo tempo, ele usa a replicação assíncrona para manter uma cópia de recuperação de desastres lá em Paris. É o melhor dos dois mundos. Ok, até agora, a gente construiu uma fortaleza digital que parece impenetrável, certo? Múltiplas camadas de proteção, cópias de segurança, tudo pensado nos mínimos detalhes. Mas tudo isso tem um ponto fraco em comum. Uma vulnerabilidade que não tem nada a ver com o mundo digital. Pois é, de que adianta tudo isso se uma pessoa puder simplesmente entrar na sala, caminhar até o servidor e puxar o cabo da tomada? Exato.
Toda essa engenharia digital complexa não vale nada se a segurança do mundo real, a segurança física, for ruim. Proteção não é só firewall, também é porta trancada e vigia. E o nome disso, claro, é segurança física. É o conjunto de tudo que se faz para proteger o lugar físico onde os equipamentos estão guardados. São as muralhas, os portões e as câmeras da nossa fortaleza digital, só que no mundo de verdade. Então, vamos dar uma olhada nessas camadas de segurança que a gente pode tocar, as barreiras físicas que protegem os equipamentos que fazem nosso mundo digital girar. Tudo começa com o mais básico do básico, a fechadura e a chave. É a primeira barreira, a mais antiga. Funciona como um primeiro obstáculo, mas, como a gente sabe, ela tem vulnerabilidades que são conhecidas há séculos. O passo seguinte na evolução é o cartão de acesso eletrônico. Ele já é bem mais difícil de copiar que uma chave de metal. E o mais importante, cada vez que ele é usado, fica um registro digital. Isso cria um rastro, mostrando quem entrou, onde e a que horas. Subindo mais um degrau, a gente chega na biometria. Aqui, a chave de acesso é a própria pessoa, seja a impressão digital, o rosto, a íris do olho. É o tipo de chave que não dá para perder, esquecer ou roubar. É uma tecnologia que já virou parte do nosso dia a dia, né? No celular, no caixa eletrônico. E o que há de mais robusto hoje em dia é a combinação de métodos. É a autenticação de múltiplos fatores no mundo físico. A porta só abre se a pessoa tiver duas coisas. Algo que ela sabe, como uma senha, e algo que ela é, como a sua digital. É uma barreira muito, mas muito mais difícil de ser vencida. Mas a segurança não termina na porta. Controlar o fluxo de pessoas dentro do ambiente também é fundamental. Catracas como estas garantem que, para cada credencial autorizada, apenas uma pessoa passe, evitando que alguém entre de carona. E em locais de segurança máxima, as barreiras ficam ainda mais imponentes. Uma catraca de altura completa, tipo um torniquete, torna impossível pular por cima ou passar por baixo. O nível de controle aqui é muito maior. E claro, a proteção se estende aos veículos também. Barreiras físicas, como cancelas, são a primeira linha de defesa para controlar quais carros podem se aproximar de instalações críticas, mantendo possíveis ameaças bem longe. Então, no final das contas, o ponto crucial é este. Segurança de verdade nunca é uma coisa só. Não é só um bom antivírus, nem só uma porta blindada. É uma série de camadas, digitais e físicas, uma complementando a outra, trabalhando juntas para criar uma defesa forte de verdade. Fica aí a reflexão. Da próxima vez que a gente for abrir um aplicativo ou entrar num site qualquer, vale a pena pensar por um segundo quantas camadas de proteção invisíveis, tanto no mundo digital quanto no físico, estão trabalhando naquele exato momento para garantir que tudo funcione de forma segura. É uma engenharia gigantesca e silenciosa.